Boa noite a todas as pessoas. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria novamente de agradecer o convite da Casa da Ribeira, né? Ali em meio às correrias, acabei de chegar da viagem e vim direto para cá. E é um prazer compartilhar essa temática que expõe também as nossas vivências enquanto sendo pessoas LGBTQIA+, em sociedade. Né? E eu fico muito feliz de ver essa sala de exibição com tanta gente aqui, né? Gloriosamente, pessoas aqui assistindo e dando valia a essa mostra de cinema. Né? Eu me chamo Lu Alves Belli, eu sou uma mulher travesti. Atualmente eu estou como diretora executiva da Rede Inclusiva. A Rede Inclusiva é uma OSC, né, que trabalha com promoção de direitos e justiça social para as pessoas LGBTQIA+, especialmente pessoas trans e travestis. E a gente vem trabalhando com projetos voltados à emancipação dessas pessoas em diferentes territórios, né? Ainda que eu não trabalhe diretamente com cinema, né, eu vejo o audiovisual como um potencial, uma ferramenta na construção desses imaginários e, portanto, também como um campo estratégico por uma luta social e emancipatória. Né, e vai ser um prazer aqui dividir com Maxine esse papo aqui hoje. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Maxine, ou Marconi Soares, são dois nomes, assinaturas. Eu sou artista visual e pesquisadora. Trabalho com diversas linguagens, o audiovisual é uma delas. E também faço parte de um cineclube que atua de forma itinerante aqui em Natal, já tem 3 anos, que é o Gambiarra Cineclube. Eu concordo muito com o que a Lua falou, no sentido do audiovisual ser uma possibilidade de criação de imaginário. E eu acho que os filmes que a gente vai ver hoje vão partir desse lugar, né, da criação de um imaginário, de uma apresentação de uma outra possibilidade de realidade, de uma realidade de prosperidade para pessoas LGBTQIAPN+. Eu acho que esse é um lugar interessante da gente pensar também o audiovisual, de pensar a produção cultural, de pensar a produção em arte como um todo. A gente chega muito, às vezes, na palavra de representatividade, e eu gosto muito de pensar que, às vezes, a palavra representatividade, eu sinto que ela pode ser uma faca de dois gumes, sabe? Ela rouba um pouco as possibilidades. Eu gosto de pensar que a gente pode apresentar, em vez de representar. Inclusive, representar vem de um lugar de falta. E ela sempre vai pensar na falta. Ela limita algo. E eu gosto de pensar que os filmes, a arte como um todo, podem apresentar outros imaginários. Não necessariamente novos, mas eles conseguem dar um certo embaralhamento na sistemática, que, no caso, a gente está falando de sexo, gênero, sexualidade, né, nesses códigos. O Paul Preciado, que é o diretor do filme, de um do longa que a gente vai assistir hoje, ele entende o corpo, inclusive, em um dos textos dele, como um arquivo orgânico da história da humanidade. O corpo como um texto, né? A gente vive criando narrativa. E essa narrativa que a gente vive criando, que a gente vai perpetuando, né, nessa narrativa, alguns códigos eles são privilegiados. E em outros códigos, outras palavras desse texto, que é o corpo, eles são sistematicamente eliminados, apagados, borrados. E eu acho que é nesse borrão, nessa rasura que é um corpo dissidente no mundo, que a gente pode encontrar uma potencialidade, que a gente consegue também apresentar uma outra realidade, trazer à tona questões que fogem e que também são possíveis para além de um sistema heterocentrado, cisgênero, normativo. Muito bom te ouvir e muito bom também poder ter a mesma leitura e pensamento. Né? Quando a Ali me convidou, eu fiquei, o que é que eu vou fazer numa mostra de cinema enquanto uma articuladora de políticas para as pessoas LGBTQIA+. E daí me veio na mesma hora, antes de responder, eu sou a própria narrativa.
né? Eu crio narrativas, eu vivencio narrativas junto com outras pessoas. Então, tem tudo a ver estar discutindo essa temática aqui. Eu concordo muito quando tu fala assim, a gente precisa se apresentar e não ter uma representatividade. Claro que no dizer popular social, a representatividade vai ser a palavra que mais se abarca disso. Mas é apresentar as nossas vivências, é apresentar as nossas narrativas, né? O nosso corpo fala, assim como qualquer outro corpo também. E eu acho que a gente tem tido uma mudança cultural e audiovisual sobre isso também, em muitos sentidos, né? Antes, os nossos corpos eram vistos através das piadas, das tragédias, dos estereótipos centrados apenas na ridicularização de quem nós somos e de quem nós buscamos existir em sociedade. Hoje, nós já vemos uma mudança dessa formulação e dessa visualização também das apresentações dos nossos corpos em sociedade, né? Então, acredito eu que a gente está passando por um momento de mudança estrutural também, onde a sociedade passa a se conscientizar de quem nós somos e isso espelha outras narrativas, né? Tem uma autora, que é a Sofia Rivera, que narrativas outras temos nós a não ser as nossas, né? Então, nós, pessoas trans e travestis, acabamos construindo as nossas narrativas desde criança. É a nossa história com a transgeneridade, é a nossa história enquanto pessoa na sociedade, é a nossa história profissional, é a nossa história social, são os nossos afetos, as nossas relações. Então, tudo isso dita as narrativas e que merece ser expostas também para além das tragédias, das piadas, dos estereótipos, da ridicularização dos nossos corpos. Uma coisa que eu penso também, eu vou jogar a bola para tu, para a gente conversar, é sobre a higienização das nossas imagens durante as mostras de cinema, eu acho que durante as construções também do audiovisual, né? Porque nós não podemos mostrar o nosso corpo como ele é. Eu acho que um dos filmes que mais traz essa desconstrução da higienização dos nossos corpos é o Bicha Travesti, da Linda Quebrada, né? Onde ela mostra o corpo dela como é que é. E aquele filme ali, para quem não assistiu ainda, traz uma reflexão sobre nós, sobre as nossas vivências, sobre quem nós somos em sociedade, né? Então, eu acho que um dos motivos também desse bate-papo é falar para quem produz que pare de nos higienizar também, né? Assim, nós não queremos que nossos corpos sejam higienizados. Este é o meu corpo, esta é a minha mostra, esta é quem eu sou, este é o meu corpo falado também. Esse é um ponto, acho que ele é crucial quando a gente vai pensar, principalmente no lugar da representatividade, como a grande mídia acaba também abraçando identidades dissidentes, identidades marginalizadas como um todo, assim, né, em sua representação. Às vezes não, tudo bem você ser uma pessoa trans, mas cadê seu peito? Mas cadê o cabelo? Cadê... Se fala muito sobre a materialidade também do corpo, né, e às vezes o que é esperado do que uma pessoa trans possa ser, do que sabe, quando a gente está pensando de forma muito limitante ao que se espera dessa representação, né? E aí é interessante quando a gente consegue observar obras que tratam isso numa perspectiva que ela extrapola muito mais isso, e que não tem medo, obras que às vezes não têm medo de trazer a vulnerabilidade desse corpo, mas também não colocando ele em completo risco, em completo lugar de tragédia. É muito comum a gente... Nossa, um filme sobre um relacionamento homoafetivo. Um vai ter que morrer no final, né? Nossa, a trans lá do filme. Nossa, ela foi violentada no filme. Gente, assim, todo filme tem que ter isso, sabe? Por que a gente não pode... Às vezes, um filme, ele não precisa sempre trazer a mesma história, da mesma forma. Isso... Como que você consegue quebrar esse ciclo, né? Prospectar uma outra realidade mesmo. Você falou do Bicha Travesti, eu lembrei de outro filme agora, que é o Salomé, que é um filme que está rodando bastante,
Gente, esqueci o nome do diretor do filme, mas ele é daqui de Pernambuco, se eu não me engano. E o Salomé, boa parte do elenco do filme, inclusive, das protagonistas do filme, são pessoas trans, mas isso, serem pessoas trans, não é a questão, sabe? Aquilo não é a questão do filme, especificamente. Porque o filme é uma ficção que está tratando de uma outra perspectiva. É uma outra coisa. Tipo, não é a pessoa trans que vai lá, nossa, fui agredida na rua e agora é outra coisa. Ou a pessoa trans que é super, entre grandes aspas, passável, tem uma passabilidade pela sociedade, que também é um conceito que a gente pode discutir muito e questionar bastante o porquê disso, sabe? Então, é super interessante quando o cinema ou quando as obras de arte como um todo, elas extrapolam e não têm medo de ousar também nessa questão de perder esse cânone. Você pode, de fato, destruir esse cânone, jogar ele fora, fazer outra coisa, sabe? Eu acho que é preciso ter coragem também. Verdade, Marcine. E eu penso, por um outro lado, também, quando se faz essa higienização dos nossos corpos, o que é para ser visualizado, né? Quem constrói isso? Quem dita, de fato, como o meu corpo deve ser visualizado, se não somos nós também, né? Recentemente, vou trazer polêmica, que a gente teve, posso trazer, né, Lê? A gente teve um caso, né, de um filme que tem um recurso muito importante, que recebeu um recurso muito importante, e na hora de protagonizar esse filme, a travesti foi deixada de lado e foi substituída por uma mulher cis. E é isso que acontece com nossos corpos o tempo inteiro. Ou então a gente tem grandes casos onde é reproduzido o que a gente chama de transfake, né? Esse transfake de espelhar, ter grandes artistas trans e travestis, e mesmo assim uma pessoa cis protagonizar os nossos corpos, as nossas vivências, o que nós passamos, né? Até essa polêmica que eu acabei de falar, ela trouxe um levantamento durante o discurso digital sobre essas questões, né? E levantou-se coletivos, e levantou-se pessoas para falar, e as pessoas foram à frente, tomaram a rédea dos fatos, mas sempre quem estava à frente é, como dita a história, as mulheres trans e travestis, né? Vários coletivos grandes não quiseram tomar a discussão sobre essa temática. Então, novamente, eu volto com a mesma frase que a Sofia Rivera diz: que narrativas outras temos nós a não ser as nossas, defender as nossas próprias narrativas, né? Então, isso acontece diariamente na nossa vida e não vai ser diferentemente quando a gente está falando de produções audiovisuais, né? Totalmente, totalmente. Eu acho que tem uma outra coisa também, que é a gente, quando que essas narrativas, elas acabam sendo também muito abarcadas ali por toda a sistemática, né? Tipo, ok, as pautas sociais estão dando dinheiro, eu vou ali fazer uma coisinha, peraí. Vou ali, tudo bem, vamos produzir aqui um filme sobre pessoas LGBTs, vamos contratar essas pessoas. E aí depois, só que aí você também vai perceber quais são essas narrativas que estão sendo criadas e como que elas também acabam espelhando sempre esse lugar da binaridade, esse lugar da higienização, esse lugar que pode ser também muito danoso para a própria comunidade LGBT como um todo, assim, né? Tipo, que vai privar dessa expansão do que seria essa quebra sistemática do sistema sexo-gênero e blá 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 e etc, né? Que é uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla, assim, de como que a gente consegue criar essa outra narrativa sem cair nessa mesmice, sem cair nessa limitação e também burlar um pouco do sistema, se apropriar um pouco desses dos festivais, dos editais e tudo mais, mas como que... E aí é muito de ser ligeira, de ser esperta, né? Então é essa coisa de a gente produzir, mas ao mesmo tempo saber como que entrar nessa sistemática, saber como sair dessa sistemática, para não cair nessa narrativa perigosa que também é apresentada ali pelo sistema, tipo, da possibilidade
de uma prosperidade, mas que é uma prosperidade que ela é controlada completamente pelo poder desse sistema que está a todo momento ali à espreita. Bom, e eu vejo assim as possibilidades de construções narrativas sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos, para além do que se espelham pela cisgeneridade, né? Porque muito se espelha pela cisgeneridade, as nossas narrativas construídas a partir deste contexto. Mas ninguém quer desfluir disso e construir as narrativas a partir das vivências da transgeneridade. E isso vai impactar nas formulações dos contextos históricos dentro do audiovisual, isso vai impactar na imagem do audiovisual, isso vai impactar nas escolhas de cenários do audiovisual, porque se normatiza muito a uma heterocis normatividade, né? Será que, de fato, nós viemos da mesma construção? Nós estamos na mesma construção? Recentemente, eu passei por uma situação em um evento muito grande, onde se separavam-se por mesas e a mesa que sobrava era das travestis. E ninguém queria ir para a mesa das travestis. Então, que construção temos nós diferentes, que também não são enxergadas por esse lado? Ou então, quando a gente pega essa globalidade do cinema LGBTQIA+, parar de comparar identidades com orientações sexuais, né? Tem cineasta que não entende nem o mínimo sobre isso, que são questões básicas, sociais, e que deveria ser do conhecimento de todas as pessoas. Eu não estou aqui para ensinar identidade de gênero, orientação sexual para ninguém, né? Pode dar um Google que vocês podem encontrar sobre isso, né? Mas isso impacta diretamente nas construções dessas narrativas, né? Porque, às vezes, eu acho que você pode perceber isso também, se constrói a narrativa como se a gente tivesse a mesma vivência dos homens cis, gays, brancos, de alta sociedade. E as nossas narrativas são totalmente contrárias a esse tipo de vivência, né? Não, exatamente. É muito perceptível como que, às vezes, a gente pega a grande sigla LGBTQIAPN+, e etc. E, às vezes, tipo, não, são pessoas todas iguais, por isso que elas estão aqui, nesse grande amontoado de letras. E esquece que cada letra dessa, né, inclusive cada pessoa trans, dentro do T, tem uma realidade específica, né? A gente não está dizendo que todos os corpos são iguais e por isso que a gente merece direitos. A gente merece direitos porque somos pessoas humanas. É isso, assim, tipo, porque nos foi tirado o lugar de humanidade, né? O discurso sistemático heterocisnormativo tira o lugar de humanidade desses corpos. Então a gente pede e entende nesse lugar, assim, né? Eu não tipo, uma realidade de uma pessoa não binária branca, como eu estou falando aqui, é completamente diferente da tua realidade sendo uma pessoa travesti, diferente de outras pessoas LGBTs nessa sala. E aí por isso que eu falo do apresentar e não representar, né? Às vezes a gente, a gente tem agora uma deputada travesti no governo e isso é um bafo, realmente é um bafo. Mas, ao mesmo tempo, tipo, ela não tem como suprir a demanda de todo mundo. Não tem como fazer isso. Não tem como porque é só ela, inclusive. Sabe? Não só ela, mas tipo, a gente tem essa figura. A gente precisa de outras figuras para trazer outras narrativas, para trazer tentar abarcar outras demandas, né? Tipo, o cinema LGBTQIAPN+, ele não é o cinema LGBTQIAPN+, são os cinemas, são os filmes, são as outras coisas que estão acontecendo ali. E aí, quando eu falo de outra coisa, não é tipo outra coisa no lugar de hierárquico, inclusive, algo menor ou maior que outro, né? De fato, a gente está seguindo aqui, outra coisa não está aqui nem aqui, ele só está abrindo mesmo, sabe? A gente abre esse leque. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque não é sobre excluir as narrativas heterocisgêneras. Eles vão estar lá, existindo, e a gente também. E aí é isso, né? É trazer isso à tona.
entendi o sinal, viu? Mas eu penso também nessas dialógicas construídas, em muitos sentidos, a pensar de como nós mesmas tentamos construir as nossas dialógicas, né? Recentemente também eu estive em um evento e daí tem uma placa assim: pare de nos matar, né? E daí quando foram fazer uma foto nessa placa, todo mundo era muito sério, eu era a única sorrindo. E todo mundo fica questionando: não, Luar, fica sério. Eu não, eu estou viva. Essa é a minha construção, eu estou viva, enquanto muitas das minhas tiveram que morrer, então eu vou estar sorrindo sim, em meados de tudo que acontece sobre os nossos corpos e sobre como tentam nos apagar. É com um sorriso que eu mostro que, de fato, poderá se construir outras histórias e outras narrativas sobre o meu corpos e sobre as corpos das minhas também, né? Outro caso é que a gente está vivendo um momento agora... Desconstrução, deu certo. Desconstrução das cotas transgêneras dentro das universidades. E daí uma pessoa mandou uma mensagem lá para a OSC, né, que eu estou presidindo, e querendo construir um documentário sobre isso. Eu achei mega interessante, né, essa construção. Mas era para falar sobre a dificuldade de nós, pessoas trans e travestis, estarem nas universidades, porque só 0,04% de nós conseguimos chegar a uma graduação e concluí-la. E eu digo, não, eu não quero construir essa narrativa sobre mim. Eu sou uma pessoa que estive na graduação, fiz minha especialização, sou mestra, né? Estou agora cogitando ali outra questão, né? E eu quero construir sobre isso, sobre esse mundo de possibilidade narrático, né? Eu não quero construir sobre a dificuldade que nós temos. Todo mundo já sabe. Isso é uma palhaçada, né? Todo mundo já sabe que nós temos essa dificuldade. Por que não constrói das nossas? Por que não constrói que dentro de um doutorado, dentro da Universidade Federal, nós temos, em um único doutorado, 6 mulheres trans, travestis? Por que não querem construir sobre isso? Porque querem falar das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas tragédias, dos nossos riscos, né? Por que querem construir sobre isso? Não querem construir sobre o que nós verdadeiramente alcançamos dentre as nossas construções, né? Então, encerrando a minha fala, tá? Vou só encerrar também, que eu já entendi o sinal. Encerrando a minha fala, eu acho que a gente pode pensar em construir narrativas não apenas para aparecer os nossos corpos nesta tela, mas que essas telas sejam projetadas através das nossas experiências. Eu quero cineastas travestis, eu não quero só atrizes, atores fazendo esse protagonismo aqui. Eu quero a construção inteira da travestilidade. Eu quero a história, a redação, o roteiro sendo construído por pessoas trans e travestis nesta perspectiva de gênero, né? Então, eu almejo muito, né, vivenciar de fato algo que foi inteiramente construído por pessoas trans e travestis, validando as suas vivências. Então, não invalidando aquilo que já acontece na sociedade e que muito bem a gente já sabe. Preciso falar mais alguma coisa? Logo. Acho que é isso, sim, né? E principalmente, acho que só realmente para finalizar, assim, localizar a gente em que território a gente está, né? A gente não está falando do movimento trans lá na Europa. A gente não está falando dos Estados Unidos, a gente está falando do sul global, a gente está falando do Nordeste do Brasil, a gente está falando de Natal, né, que é dentro das cidades do Nordeste, também tem outras questões. Então, entender essa territorialidade, né, pensar esse local e como que esse local ele se relaciona ali com o global, é interessante também, é importante que a gente se localize territorialmente, que a gente demarque isso de alguma forma, para que a partir daí a gente consiga ver essas outras possibilidades, as outras narrativas acontecendo também. Com isso, muito obrigada. Muito obrigada, Casa Ribeira. Muito obrigada, Luar. Muito obrigada. Tenha uma boa sessão.